Olá, me chamo Tatiane Burjac, sou acadêmica do curso de odontologia da Faculdade de Macapá. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é a relevância do atendimento odontológico a pacientes gestantes, prevenção de riscos e complicações. Bem, nesse trabalho, vou abordar os principais protocolos e recomendações relacionados ao atendimento odontológico a pacientes gestantes, no que tange à importância, riscos e complicações dessas intervenções, possibilitando ao cirurgião dentista prestar atendimento odontológico a esse grupo de pacientes com tranquilidade e segurança, visto que ainda existem muitos mitos sobre o tratamento tanto por parte dos pacientes gestantes, como por parte dos cirurgiões dentistas, que muitas vezes não se sentem seguros para realizar os devidos procedimentos. Meu objetivo foi revisar a literatura científica sobre as principais alterações sistêmicas e bucais que ocorrem no período gestacional. Também abordar os principais protocolos de atendimento odontológico a gestantes e discutir acerca dos riscos e complicações que podem ocorrer durante o atendimento odontológico a gestantes. Utilizei para esse trabalho embasamento em artigos científicos atuais, publicados nos últimos 10 anos, incluindo monografias, dissertações e teses, hospedados nas bases dos dados LILACS, Cielo, e também usei a ferramenta de busca Google Acadêmico. É muito importante sabermos que muitas mudanças provocadas pela gestação se manifestam na cavidade oral. Entretanto, não há uma patologia básica nas gestantes nesse período, mas sim alterações fisiológicas, por exemplo, dentre elas as endócrinas, que pode ocorrer nesse período uma fadiga no metabolismo de carboidratos, demandando aumento nos níveis de insulina e dessa forma possibilitar a conversão do diabetes gestacional, que deve desaparecer depois do parto. Também, dentre elas, estão as cardiovasculares, que são o aumento do débito cardíaco, aumento do volume sanguíneo, taquicardia, hipotensão, anemia e, em alguns casos, síncope. Dentre as alterações sistêmicas respiratórias, encontramos que nesse período a respiração nasal torna-se dificultada e há uma tendência para a respiração com a boca aberta, principalmente à noite, em decorrência da compressão torácica do útero gravídico, causada pela elevação do diafragma, em especial nas fases finais da gravidez. Concomitante às alterações hormonais durante a gestação, podem levar a uma modificação na ecologia subgengival, favorecer ou induzir o aparecimento de determinados micro-organismos periopatogênicos, assim como estimular a síntese de citocinas inflamatórias. Vale ressaltar que o sistema imune nesse período fica deprimido, o que torna a paciente propensa a desenvolver inflamação gengival. Lembrando que durante a gestação acontece uma excreção urinária mais rápida dos medicamentos de uso rotineiro, de forma que as doses podem necessitar de alteração compensatória. Já as alterações sistêmicas do trato gastrointestinal, vemos que a progesterona, por sua vez, inibe a mobilidade gástrica e intestinal e a absorção alimentar, aumentando as secreções gastrointestinais que se encontram com o pH reduzido. Dessa forma, aumentam o risco para refluxo de ácido do suco gástrico. E em virtude do ácido clorídrico proveniente do suco gástrico presente no vômito e nos enjoos matinais, temos como consequência a desmineralização do esmalte dentário, assim como esta acidez também pode favorecer ou induzir um aumento da formação de placa. Veja bem, a influência das alterações hormonais chama a atenção na cavidade oral, devido à íntima relação do surgimento de mudanças no periodonto com o crescimento fetal. A bactéria anaeróbia gram-negativa Prevotella intermédia, pertencente ao grupo de micro-organismos que estão extremamente associados com o início da enfermidade periodontal, se encontra aumentada na placa subgengival, a partir do 3º ou 4º mês de gestação, o qual utiliza a progesterona e o estrogênio presentes no fluido gengival como fontes de alimentos.
Deste modo, com a doença periodontal instalada, citocinas pró-inflamatórias liberadas no periodonto inflamado podem estimular a contração uterina, o que pode induzir ao parto prematuro e o nascimento de crianças com baixo peso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o protocolo de atendimento odontológico a gestantes. O atendimento odontológico pode ser realizado no período de gestação e que o pré-natal odontológico se classifica como importante e indispensável para induzir bons hábitos desde cedo na vida da criança. Durante o pré-natal odontológico, o profissional da odontologia deve orientar sobre os procedimentos odontológicos, examinar os tecidos orais, de forma a buscar a identificação de riscos à saúde, assim como instruir sobre hábitos alimentares, a ingestão de açúcares e orientação de higiene. Em caso de necessidade de intervenção, esta deverá ser realizada tanto em ambiente clínico quanto, se necessário, ambulatorial e hospitalar. E em relação às dúvidas quanto ao atendimento odontológico durante a gestação, pode-se verificar que as consequências da dor ou de uma infecção que pode se desenvolver no organismo materno têm sequelas muito mais prejudiciais à mãe e ao feto do que aquelas possíveis decorrentes do tratamento odontológico. Nesse período, é muito importante os procedimentos preventivos de rotina, como a profilaxia, podem ser realizadas e os procedimentos eletivos, quando possíveis, devem ser adiados para o pós-parto. No entanto, qualquer situação que possa ser problemática antes deste período deve ser planejada para a terapia durante o segundo trimestre, período em que está aconselhada uma avaliação para procedimentos preventivos. Primeiramente, o tratamento odontológico da gestante deve priorizar evitar a dor, pois a mesma está associada à ansiedade e aumenta a contratura da musculatura lisa e eleva a possibilidade de aborto espontâneo. A falta de tratamento dos processos infecciosos também poderá levar à disseminação sistêmica da infecção e efeitos prejudiciais, não só para o feto, como também para a mãe. Vou falar agora um pouquinho sobre a utilização de radiografias na gestação. Os exames radiográficos devem ser evitados durante o primeiro trimestre, mas a exposição da região do útero durante o exame radiográfico rotineiro é mínima. Em geral, todas as tomadas radiográficas odontológicas necessárias, sejam elas intra- ou extra-orais, devem ser realizadas durante a gestação, de modo que sejam utilizados os meios de proteção habitual, para que sejam reduzidos os possíveis efeitos nocivos à mãe e ao feto. Recomenda que as radiografias sejam limitadas durante a fase da gestação, por apresentarem implicações para a mãe e o feto, e reitera que as radiografias devem ser realizadas quando as mesmas forem cruciais para diagnosticar e tratar as emergências odontológicas em qualquer fase durante o período gestacional. Já em relação às medicações usadas na odontologia, devemos evitar todas as drogas, especialmente no primeiro trimestre. Prescrever medicamentos apenas se o benefício para a mãe superar o risco para o feto. Utilizar medicamentos que foram extensivamente usados em gestantes e que geralmente são seguros. E, finalmente, evitar medicamentos novos ou ainda não testados. Bem, dessa forma concluí que o conhecimento dos cirurgiões dentistas acerca dos períodos, trimestres, da gravidez é crucial para avaliar e poder prever possíveis intercorrências, permitindo cuidados odontológicos na prescrição de medicamentos e exames radiográficos, conduzindo a um tratamento seguro, eficaz e com risco reduzido de efeitos negativos ao bebê. Lembrando que o atendimento odontológico a gestantes deve ser realizado preferencialmente no segundo trimestre da gestação. No entanto, em casos de urgência, qualquer época é permitido, visto que nenhuma necessidade deve ser negligenciada pelo anseio de colocar em risco a saúde do bebê.
Para um atendimento adequado às gestantes, o preparo correto do profissional no que tange ao conhecimento das mudanças sistêmicas relacionadas à gravidez, saúde e desenvolvimento do bebê, além de informações inerentes aos fármacos, pode contribuir crucialmente para a saúde oral da mãe e do filho, repassando tranquilidade e confiança da gestante, profissional e no tratamento instituído. Finalizo aqui meu trabalho deixando o meu muito obrigada.